No mundo do vinho, um dos maiores mitos é a frase quanto mais velho, melhor. Isso já ficou lá para trás, aprendemos talvez 20 anos atrás, mas não faz o menor sentido. E hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar exatamente a análise de um vinho velho que nem sempre é tão bom quanto um vinho jovem. Então, se você quer aprender exatamente como a gente analisa o vinho velho, hoje eu trouxe um e eu tenho também as imagens de um vinho que eu abri ontem, junto com esse, e eu vou mostrar para vocês o que é legal no vinho velho e o que não é legal no vinho velho. Se você não me conhece, eu sou Márcia Onholetti, profissional do mundo do vinho há mais de 25 anos, e eu tenho esse canal aqui no YouTube só para falar de vinho. Quanto mais velho, melhor. Porém, essa é uma frase que não é verdade no mundo do vinho. O vinho não tem validade, mas é uma bebida viva e por isso ela tem um momento que vai morrer. Triste, mas é a verdade do mundo do vinho. E ontem foi meu aniversário e eu abri 2 vinhos velhos, ou seja, vinhos de guarda, vinhos com safras antigas. Não é qualquer vinho que você pode guardar por tantos anos. São vinhos específicos que os enólogos, as vinícolas fazem com um propósito de guarda. Essa informação normalmente está na ficha técnica do vinho ou na hora que você for comprar numa loja, você deve perguntar. O preço é uma indicação se o vinho é de guarda ou não. Eles hoje são vinhos velhos, mas quando eu comprei, quando eu adquiri, eles não eram vinhos velhos e a gente chamava vinho de guarda, que é quando você compra um vinho jovem e que você vai poder guardar por muito tempo. O primeiro deles foi esse branco aqui, um francesinho. Ele é um Puy-Montrachet, não falo francês, mas talvez seja alguma coisa aqui assim, Premier Cru. Ou seja, um branco da Borgonha. Essa região, Puy-Montrachet, que é a AOC, apelação de origem controlada, pertence à região de Borgonha, na França. E todos os brancos daí são da uva Chardonnay. Esse é um safra 2013 e esse vídeo está sendo gravado em 2025, em abril de 2025. Ou seja, é um vinho com 12 anos de garrafa, mais ou menos 11 anos entre colheita, tudo, mais 12 anos de safra, vamos dizer assim. Um vinho que tem um potencial de guarda, segundo o produtor, de mais ou menos 10 anos, ou seja, ele não tem validade, mas a ficha técnica, o produtor indica, ou o sommelier que fez a ficha técnica, que o vinho deve ser consumido mais ou menos em 10 anos. Pode ser um pouco para menos, um pouco para mais. E o que aconteceu com esse vinho? Eu abri ele ontem. Vou mostrar a imagem para vocês eu abrindo. E olha o que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu deixei um pouquinho de propósito hoje, só para mostrar para vocês. Ele tem 13% de álcool, para vocês terem uma noção. A cor dele, a gente já vê que é um dourado. Essa coloração dourada significa que é um vinho branco com muitos anos, ou seja, um vinho envelhecido. Essa é a primeira característica que a gente percebe. Aí chega a hora da gente analisar os aromas desse vinho. É um vinho com bastante aroma, que na verdade a gente agora chama de bouquet, porque esse vinho já envelheceu, já ganhou aromas terciários. Então a gente passa a chamar de bouquet. E aqui eu vou encontrar notas de frutas muito maduras, aquela fruta quase passada, sabe? A casca de laranja extremamente madura. Aí a gente chama de notas oxidativas, que é exatamente um vinho que tem essa coloração que já indica muitos anos, vai começar a apresentar. Então aqui eu tenho uma nota de laranja, uma nota de uma pera muito madura, um pêssego e eu também diria algo de baunilha. Então são notas maduras. Num vinho desse mais jovens, eu encontraria os mesmos aromas, porém não teria essa característica evolutiva e por isso a gente não chamaria de bouquet. E mais, ele desenvolve aromas somente provenientes desse aroma terciário que é o envelhecimento, que a gente chama automaticamente de bouquet. Então, esse vinho já tem esses aromas. Então quer dizer que esse vinho não tá bom, Márcia? Não, a coloração dele tá evoluída,
o nariz está evoluído, mas não é defeito. Ao tomar esse vinho, eu sinto a acidez. Ele tem bastante acidez ainda, porém, ele perdeu boca. Ele perdeu as notas aromáticas que eu deveria também sentir na boca, formando o sabor desse vinho. E aí ele já mostra que ele está o quê? Descendo a sua ladeira de vida. Então, um vinho mais velho corre esse risco de você abri-lo e ele já começar a apresentar algumas notas negativas. Não sei se a palavra negativa seria tão apropriado para vocês, porque poderia associar como algo ruim, mas já teria como falta de notas que a gente espera no vinho desse. Então, as notas em boca que eu esperava desse vinho, elas já são falhas, elas fazem falta porque o vinho realmente passou um pouco do que a gente esperava. Um vinho com 12 anos poderia ter aguentado 15 anos, mas também poderia ter morrido com 8 anos. Então, não é uma precisão, somente abrindo você vai descobrir esse vinho. Eu tenho uma outra garrafa exatamente da mesma safra, e daqui a um tempinho eu vou abrir ela, não vou esperar muito não, porque realmente o vinho está no seu auge e posso até comparar. Talvez a outra garrafa esteja melhor do que essa. Não quer dizer que é verdade ou mentira, qual vai estar melhor. Ou podem estar idênticas. Tudo é questão de você ver a evolução de um vinho. Então, um vinho branco velho é isso aqui. Coloração, ele chega a ser brilhante ainda, mas o dourado realmente bem evolutivo. Essa cor aqui, normalmente a gente só encontra nos vinhos doces, nos vinhos de sobremesas, que normalmente são dessa coloração. Quando a gente compra um vinho branco seco, ele deve ser mais claro, mais límpido, mais brilhante, que é o que eu espero. Quanto mais jovem, melhor. Então, aqui mostra para vocês que um vinho, quanto mais velho, nem sempre é a melhor escolha. Talvez 3 anos atrás ele estivesse no seu auge. E agora vamos falar do vinho tinto, que eu não vou ter ele aqui porque nós tomamos e eu esqueci de pegar a garrafa, apesar que eu tenho uma garrafa guardada, mas vou colocar o vídeo para vocês aqui, que eu abri ontem, e é um tinto do Alentejo, do produtor Júlio Bastos, um 100% Alicante Bouschet, né? E ele é de 2004. É um vinho de guarda sim, indicada pelo produtor em média 20 anos. É um vinho muito estruturado, com teor alcoólico alto, acidez alta e tanino alto. Tudo dele é alto. Quando ele mostra tudo isso alto, mostra o potencial dele de guarda. E o que aconteceu com ele quando eu abri? Eu percebi que a coloração dele já estava muito evoluída, ou seja, uma cor marrom, que é normal nos vinhos tintos ao evoluir, e ao mesmo tempo estava opaca, ou seja, já não estava brilhante, como a gente espera. Quando eu ensino no meu curso, olha, vamos analisar o vinho, olha, brilhante, límpido, brilhante, é exatamente o que a gente espera no vinho. Porém, com vinho de 21 anos de garrafa, ele já perdeu esse brilho. Mas isso é um defeito? Não. Isso é um alerta para você degustar esse vinho, entendendo que já é um vinho com evolução e que ele pode sim não estar bom. Seria um defeito se esse vinho fosse uma safra 2022, 2023, daquele vinho baratinho que você compra ali na Argentina, no Chile ou mesmo brasileiro. Esses vinhos jamais poderiam apresentar uma coloração marrom e serem opacos, porque somente essa cor marrom e opaco acontece em vinhos de guardas, vinhos que foram envelhecidos. Quando jovens, eles vão ser intensos, violáceos, brilhantes, e aí quando eles evoluem, eles ficam opacos e vão perdendo a sua coloração. E aí esse vinho apresentava um aroma, um buquê, né? Buquê 21 anos, um buquê maravilhoso, super agradável, em boca acidez muito vibrante e também tinha taninos ainda um pouco firmes. E tinha sim um sabor, estava perfeito. E se você está gostando desse vídeo, já deixa a sua curtida, deixa aqui nos comentários se você já tomou algum vinho velho, que eu quero saber.
Então esse vinho tinto não apresentava defeito, apenas essa coloração muito evoluída e opaco, o que é de se esperar num vinho com tantos anos. Então a gente não pode julgar um vinho somente pela sua coloração, ou somente pelo seu nariz, ou somente pela boca. É preciso fazer as 3 etapas do olfativo, do gustativo e do visual, que é o primeiro, para a gente ter a conclusão correta desse vinho. O que acontece com esses vinhos? Não são vinhos que normalmente agradam a iniciantes no mundo do vinho, porque não tem conhecimento técnico para entender esses vinhos evoluídos. E a primeira coisa que faz é: esse vinho não tá bom, a cor dele tá feia, esse vinho não tá agradável, a cor dele tá muito amarelo. Então julgam esses vinhos como negativos ou errados. Então muito cuidado, aqui fica um alerta principalmente para aplicativos, né, que as pessoas colocam notas sem ter conhecimento técnico do vinho. E eu ensino bem essa prática de analisar as 3 etapas, o visual, olfativo e gustativo, no meu curso essencial do vinho, 7 aulas, né? Porque é exatamente uma das etapas mais importantes para você degustar um vinho corretamente. E esse vídeo foi mais para mostrar para vocês 2 vinhos mais velhos de guarda e que as pessoas costumam dizer que são os melhores vinhos, mas nem sempre, e além do mais, você vai precisar de alguns cifrões. Esses 2 vinhos aqui no mercado brasileiro, os 2 passam de 4 dígitos, ou seja, todos são acima de R$1.000 a garrafa. E aí eu mostro para vocês que vale a pena. Dá para comprar um vinho desse para brincar de degustar em casa? E aí? Bem, eu sou profissional, acabo que a gente tem esse investimento com esses vinhos para poder realmente analisar com o tempo. E eu confesso que eu tenho mais uma garrafa do tinto e mais uma garrafa do branco para degustar em breve. Mas eu diria que eu acho exorbitante demais para quem quer só desfrutar um bom vinho. Então, assim, compra um vinho bem mais baratinho, que eu acho que vai agradar mais, e até mesmo as características visuais, olfativas e gustativas faz mais sentido para um iniciante do mundo do vinho, um vinho mais jovem. Então, quanto mais velho, nem sempre é melhor.